Queridos irmãos e irmãs, desejo que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a força do Espírito Santo estejam com vocês. Amém? Sejam muito bem-vindos para o nosso grupo de oração e na nossa meditação de hoje nós vamos estudar a oração enquanto um propósito dado por Deus. Nós lemos na primeira carta de João, capítulo 5, verso 14, o seguinte: E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Espero que vocês estejam bem e que Deus nos conceda um abençoado momento de estudo da sua palavra. Nós estamos encerrando essa série de 4 estudos sobre a oração. Nos estudos anteriores nós vimos a oração como uma prioridade dada por Deus, a oração como uma promessa dada por Deus e também a oração como uma provisão dada por Deus. Hoje nós veremos a oração enquanto um propósito que Deus tem para as nossas vidas. E a oração é, antes de tudo, uma grande, talvez a melhor oportunidade de nós nos familiarizarmos intimamente com Deus. É um momento de nós criarmos um relacionamento pessoal com Ele e também de nós expressarmos a nossa dependência. Assim como numa conversa com alguém que nós recém conhecemos, nós vamos conhecendo um pouco mais da pessoa, nós vamos criando e também gerando confiança nela. Da mesma forma, a nossa oração para com Deus, ela vai nos tornando mais próximos, nós vamos conhecendo Deus um pouco melhor, nós vamos entendendo quais são as suas intenções para com a nossa vida. Por isso, esse grande e primeiro propósito da oração que Deus tem para conosco é de que nós nos tornemos mais familiarizados com Ele. O propósito desta familiarização é que a gente possa encontrar, receber toda a bondade que Deus tem destinado para nós. E nós fazemos isso orando, pedindo pela sua ajuda nos momentos difíceis, nos momentos complicados, ou nos momentos que nós precisamos tomar decisões, buscando a sua orientação. Quantas vezes nós nos sentimos perdidos, vagamos por lugares desconhecidos, não conseguimos encontrar a saída das situações às quais nós estamos expostos, e somente a orientação de Deus vai nos dar o direcionamento correto, e também rogando por clareza. Muitas vezes nós somos tentados e nós somos iludidos com situações que não parecem pecaminosas, nós somos tentados por algumas situações que acontecem que parece que está certo, mas somente quando nós temos a clareza a respeito disso, nós podemos definir se aquilo é certo, se é errado, e essa clareza nós alcançamos através da oração. E muito mais do que uma simples conversa que nós estamos tendo com Deus, a oração, ela é uma oportunidade de nós oferecermos a Ele o nosso louvor, a nossa adoração, também a nossa confissão e, acima de tudo, o reconhecimento. Nós louvamos a Deus pela sua santidade, nós o adoramos por aquilo que Ele tem feito por nós, por tudo que Ele tem se demonstrado na nossa vida. Nós confessamos as nossas fraquezas e nós reconhecemos que somente Deus é capaz de nos ajudar a nos colocar de pé e fazer com que nós prossigamos na nossa caminhada de vida, apesar das dificuldades, apesar dos percalços. Amados, não existe uma forma correta de orar, assim como também não existe uma forma errada de orar. Desde que a nossa oração seja sincera, ou seja, ela demonstre o mais íntimo do nosso ser. E desde que ela demonstre humildade perante Deus, ou seja, nós não estamos querendo nos colocar no lugar de Deus, nós não estamos barganhando com Ele, não estamos chantageando Deus, mas a nossa oração traz perante Ele aquilo que nós estamos sentindo, o reconhecimento da nossa situação naquele momento. Essa oração, ela vai ser correta perante Deus. Não existe uma fórmula, não existem palavras mais bonitas ou palavras que sejam feias. Quando nós expressamos o que está dentro do nosso coração,
nós estamos em plena comunhão com o nosso Pai. O grande propósito da nossa oração é de oportunizar a nossa expressão plena e sincera perante Deus. Por isso, nós não precisamos ter palavras bonitas, nós não precisamos ter palavras formuladas. O que nós precisamos ter são palavras sinceras, palavras que demonstram quem nós somos e que reconhecem quem Deus é. A oração, quando colocada desta forma, ela também vai nos permitir de ouvir a sua resposta. E para fechar, a oração é uma excelente oportunidade de comunhão cristã. Vocês já pararam para pensar que nós nunca estamos orando sozinhos? Talvez nós estejamos isolados, sem ninguém ao nosso redor naquele momento, mas nós estamos numa conversa juntos com o próprio Deus. Nós podemos orar em comunidade, como acontece no nosso grupo de oração. Nós podemos orar durante o culto, durante os nossos grupos. Nós podemos orar por alguém, orar com alguém. Nós podemos orar sozinhos nas nossas casas por uma pessoa, mas todas as pessoas que nós colocamos, que nós lembramos em oração, e também quando alguém ora por nós, isso faz com que nós façamos parte daquele momento em que o próprio Deus está presente naquela conversa e Ele escuta os nossos pedidos e Ele nos concede o que nós necessitamos de acordo com a sua santa vontade. Desejo que você tenha uma semana abençoada e convido para finalizarmos esse momento com uma oração. Amado Pai, que grande alegria nós temos em saber e reconhecer a Tua bondade, a Tua misericórdia e quão grande é o Teu amor por nós, que Tu és capaz de nos escutar através das nossas orações. Tu tiras um tempo para nós quando nós não temos tempo para Ti. Tu estás sempre de portas abertas em meio à correria do nosso dia e apesar de nós não conseguirmos muitas vezes termos um tempo decente para falar contigo, mesmo os gemidos mais frágeis e inexpressivos do nosso ser, Tu escuta, Tu os acolhe e com amor Tu nos recebe. Graças pelo Teu Filho Jesus Cristo que veio até nós e pelo Teu Espírito Santo que nos mantém vivos em comunidade e, acima de tudo, em oração. Amém.